Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das perguntas mais fascinantes da história. Afinal, quem escreveu a Bíblia? Muita gente imagina que foi uma pessoa só, ou que o livro simplesmente caiu do céu, prontinho. Mas a verdade é uma jornada muito mais complexa e interessante, cheia de história, debate e, para os que creem, inspiração divina. Vamos desvendar juntos esse mistério. Tudo começou muito antes da primeira palavra ser escrita. As histórias que formam a base da Bíblia, como as de Adão e Eva, Noé e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, eram passadas de geração em geração através da tradição oral. Em uma época em que pouquíssimas pessoas sabiam ler ou escrever, a memória era a biblioteca do povo. Contadores de histórias, anciãos e famílias mantinham essas narrativas vivas ao redor de fogueiras e em reuniões comunitárias. Essas histórias não eram apenas contos. Elas carregavam a identidade, a fé e as leis de um povo. Essa base oral foi fundamental, moldando as narrativas antes mesmo de serem registradas em pergaminhos. A primeira grande parte da Bíblia a ser escrita foi o que conhecemos como Pentateuco, ou a Torá, para os judeus. São os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por muito tempo, a tradição atribuiu a autoria a Moisés. No entanto, os historiadores e estudiosos modernos desenvolveram o que chamam de hipótese documental. Ela sugere que esses livros são, na verdade, uma compilação de 4 fontes principais, escritas por diferentes autores em diferentes épocas. Essas fontes são conhecidas como ravista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Cada uma tem seu próprio estilo, vocabulário e ênfase teológica. Por exemplo, a fonte ravista se refere a Deus como Javé e Yahweh, e o descreve de forma bem humana, enquanto a eloísta usa o termo Elohim e apresenta um Deus mais transcendente. A união dessas fontes, séculos depois, criou a narrativa rica e, às vezes, com repetições e estilos variados que vemos hoje. Depois vêm os livros dos profetas, como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Esses livros não foram escritos de uma só vez. Eles são o resultado de um longo processo de compilação e edição. Geralmente o profeta falava suas mensagens e seus discípulos as registravam e organizavam. Com o tempo, esses escritos eram editados e, às vezes, material de outros autores anônimos era adicionado para atualizar a mensagem para novas gerações. Isaías, por exemplo, é um caso clássico. A maioria dos estudiosos concorda que o livro foi escrito por pelo menos 3 autores principais, em períodos diferentes, cada um falando para um contexto histórico específico, seja antes, durante ou após o exílio na Babilônia. Esse processo mostra que a Bíblia era um livro vivo, que dialogava com os desafios de cada época. Chegando ao Novo Testamento, temos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles contam a história de Jesus, mas não são biografias no sentido moderno. Foram escritos décadas após a sua morte, cada um com uma perspectiva única e para uma comunidade específica. A maioria dos estudiosos acredita que Marcos foi o primeiro a ser escrito e serviu de fonte para Mateus e Lucas. Além de Marcos, eles também teriam usado uma outra fonte, hoje perdida, que os acadêmicos chamam de Fonte Q, uma coleção de ditos de Jesus. João, por sua vez, foi escrito mais tarde e tem um estilo e uma teologia bem distintos. Nenhum dos evangelhos originais era assinado. Os nomes que conhecemos hoje foram atribuídos pela tradição da Igreja mais tarde para identificar a autoria provável ou a figura apostólica por trás daquela tradição. Com tantos livros e escritos circulando, surgiu uma pergunta: quais deles deveriam ser considerados sagrados? Esse processo de seleção é chamado de canonização. No judaísmo, o cânone do Antigo Testamento, ou Tanakh,
foi se consolidando ao longo de séculos. Para o Novo Testamento, o debate foi intenso nos primeiros séculos do cristianismo. Muitos outros evangelhos e cartas existiam, como o Evangelho de Tomé ou a Epístola de Barnabé. Foi um processo gradual de consenso, onde as comunidades cristãs, guiadas por seus líderes, começaram a preferir os livros que tinham origem apostólica e estavam em harmonia com a fé que eles praticavam. Uma figura-chave nesse processo foi Atanásio, bispo de Alexandria. Em uma carta no ano 367 d.C., ele listou os 27 livros que hoje compõem o nosso Novo Testamento. A lista dele não criou o cânone, mas refletiu um consenso que já estava se formando na maior parte da Igreja. Esse consenso foi depois confirmado em vários concílios, como os de Hipona e Cartago. Então, como esses textos antigos, escritos em hebraico, aramaico e grego, chegaram até nós, em português? Através de um esforço monumental de tradução que atravessa milênios. Uma das traduções mais importantes da Antiguidade foi a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feita para os judeus que viviam fora de Israel. Mais tarde, no século IV, Jerônimo traduziu a Bíblia inteira para o latim, a famosa Vulgata, que se tornou a versão oficial da Igreja Católica por mais de 1000 anos. Com a Reforma Protestante, veio um grande impulso para traduzir a Bíblia para as línguas do povo. Martinho Lutero a traduziu para o alemão e João Ferreira de Almeida, um pastor português, dedicou sua vida a traduzir a Bíblia para o português, criando a versão que até hoje é uma das mais amadas e lidas no Brasil. Cada tradução é uma interpretação, uma tentativa de levar o sentido original para uma nova cultura e uma nova língua. Então, quem escreveu a Bíblia? A resposta é muitas pessoas, profetas, sacerdotes, escribas, discípulos, comunidades de fé. Foi um processo humano e coletivo que durou mais de 1000 anos, guiado pela fé e pela convicção de que Deus estava se comunicando com a humanidade. A Bíblia não é um livro único, mas uma biblioteca, uma coleção de textos de diferentes gêneros e épocas, unificados por uma grande narrativa de fé. Entender essa complexidade não diminui seu valor. Pelo contrário, torna sua sobrevivência e sua influência ao longo da história algo ainda mais extraordinário. É um testemunho da colaboração entre o esforço humano e, para muitos, a inspiração divina. Espero que tenham gostado dessa viagem histórica. É um assunto profundo e com muitos detalhes, mas que revela a incrível jornada por trás do livro mais lido do mundo. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.